Fala, galerinha da biologia! Você sabe a relação entre mutações, anemia e malária? Não sabe não? Então vem com o Barninho. Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito especialmente para você. E a aula de hoje é sobre anemia falciforme, também chamada de falcemia. Mas o que é anemia falciforme, Barninho? Anemia falciforme, gente, é uma anemia genética. É causada por uma alteração no DNA. Essa alteração vai comprometer o formato dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias. As hemácias, elas transportam oxigênio para o corpo. Quando as hemácias estão defeituosas, vai chegar menos oxigênio no corpo. Resultado, vai produzir menos energia, a pessoa vai se sentir com mais cansaço, menos disposição para atividade física e vai sentir fadiga muscular. Esses são os primeiros sinais, os principais sintomas da anemia falciforme. Só que do ponto de vista genético, existem três situações diferentes. A primeira situação é quando a pessoa herda o gene da hemoglobina normal da mãe e da hemoglobina normal do pai. A gente diz que esse genótipo é um genótipo normal, porque a pessoa vai ter dois genes, um da mãe e do pai. Nesse caso, os dois são normais. Bom, existe ainda a situação que a pessoa herda um gene HBN da mãe ou do pai, HBS. Esse S quer dizer que é a da hemoglobina ciclímica, ou seja, da hemoglobina anormal, alterada, que vai causar anemia falciforme. Então, nesse caso, a pessoa é heterozigota. A gente diz que ela tem um traço falcêmico. E, por fim, a pessoa vai herdar os dois genes alterados para a produção da hemoglobina. É o HBS-HBS. A gente diz que essa pessoa é afetada pela doença e tem um traço falcêmico. Mas vamos analisar agora, gente, do ponto de vista do interior das hemácias, o que acontece em relação a essas três condições genéticas. Bom, vamos analisar primeiro o caso do genótipo normal. Está aqui uma hemácia. Ó, se o genótipo é normal, a hemácia vai ser uma hemácia normal. Eu vou cortar essa hemácia normal, observe, ó. Eu dei um corte aqui na hemácia. Dá para ver agora a parte interna da hemácia, a parte interna da célula. E na parte interna dá para ver as moléculas de hemoglobina, ó, que elas estão normais. Elas estão aqui, gente, dispostas ao longo do citoplasma. Lembre que a hemácia é uma célula anucleada. E elas não apresentam um processo de polimerização. É o processo de polimerização que vai alterar as hemácias e que vai alterar a capacidade de transportar oxigênio. Bom, nesse caso aqui, gente, a gente diz que a pessoa não manifesta anemia, ela vai ter um fenótipo de uma pessoa normal. Agora, no traço falcêmico, gente, a pessoa vai ser heterozigota. Como é que fica a hemácia? Aparentemente, a hemácia é uma hemácia normal. Mas se a gente der um corte na hemácia e analisar a parte interna, o citoplasma, a gente vai observar que algumas hemoglobinas são normais, ó. Observe que algumas hemoglobinas são normais, porque essa pessoa ela vai ter o gene HBN, o gene normal, porém, outras hemoglobinas, as hemoglobinas falcêmicas, que foram produzidas pelo gene HBS. Lembre que essa mutação, ela não invalida o gene continua se manifestando, vai produzir uma cadeia beta da hemoglobina alterada. Nesse caso, essa alteração genética do HBS faz com que as hemoglobinas tenham uma facilidade em polimerizar e formar cadeias de hemoglobinas. Esses polímeros de hemoglobina, nesse caso aqui, são muito poucos, são raros, acontecem com baixa pressão de oxigênio. Então, nesse caso aqui, gente, vai ter uma pequena deformação da hemácia em baixa pressão de oxigênio. O resultado é que a pessoa vai manifestar uma anemia branda e muitas vezes imperceptível. Às vezes a pessoa alcança a fase adulta e nem sabe que tem um traço falcêmico, beleza? Bom, nesse caso vai ser um fenótipo considerado intermediário. Bom, mas os casos que a pessoa tem os dois genes alterados, HBS do pai, HBS da mãe, que a gente diz que a pessoa tem anemia falciforme, ou seja, a pessoa é afetada pela doença, as hemácias apresentam um formato de meia-lua, um formato de foice. Ocorre uma alteração do formato das hemácias. Observe que eu vou cortar agora essa hemácia aqui e você vai perceber que ela tem um formato, gente, ó, de uma foice, um formato de meia-lua. E isso acontece porque todas as hemoglobinas produzidas aí nesse caso são alteradas. Todas elas vão, gente, sofrer o processo de polimerização.
E com o processo de polimerização, ó, elas vão formando polímeros, formando cadeias de hemoglobinas, e essas cadeias vão alterando a estrutura da hemácia. A hemácia deixa de ter aquele formato bicôncavo tradicional, que transporta bastante oxigênio, e passa a ter esse formato em forma de foice, transporta muito pouco oxigênio para as células, beleza? Nesse caso, a gente diz que a pessoa manifesta o fenótipo falcêmico, ela vai manifestar uma anemia severa, que inclusive pode levar ela à morte. E a principal causa de óbito por anemia falciforme é embolia nos vasos sanguíneos. Mas por que isso, Barninho? Vamos imaginar. Imagina que eu tenho aqui, gente, um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo, ó, ele está sofrendo uma bifurcação. Observe quando as hemácias passam pelos vasos sanguíneos, ela tem um formato bicôncavo. Esse formato favorece que quando ela passa pela bifurcação do vaso, ela bate na bifurcação, roda e segue adiante. Então essas hemácias conseguem seguir adiante, ó, na bifurcação dos vasos sanguíneos. Mas a hemácia falcêmica não. A hemácia falcêmica tem um formato alterado. E esse formato alterado faz com que ela tenha facilidade em se encaixar aqui, ó, umas nas outras, causando uma espécie de aglomeração. A gente vai chamar esse comportamento aqui, gente, de encilhamento das hemácias. Elas vão encilhando, como se fosse um engarrafamento e que o carro de trás veio, bateu e aí foi engavetando um carro no outro. Imagine isso, gente. Imagine que foi aqui ó, uma hemácia engavetando na outra. A gente vai chamar isso de encilhamento. Esse encilhamento vai avançando até que forma um êmbolo. Êmbolo é quando tampa a passagem do sangue. O sangue, ó, ele interrompe aqui o fluxo, ou seja, essa região fica sem sangue, essa região fica sem sangue, e isso pode levar à falência do órgão após o encilhamento, após o êmbolo. Então, resultado, gente, a pessoa pode morrer por embolia no pulmão, ou embolia no coração, ou embolia no cérebro, embolia na perna pode levar à necrose da perna e ter que amputar a perna. Os efeitos dessas embolias sistêmicas são os efeitos mais severos da anemia falciforme. Não esquece isso, valeu? Chegou a hora daquele print faceiro, hein? Vamos estudar agora, gente, a origem da anemia falciforme. E a origem dela é através de uma mutação no gene que produz a hemoglobina das hemácias. Imagina, pessoal, que aqui eu tenho um modelo simplificado do gene da hemoglobina. Na verdade, a hemoglobina é formada por dois tipos de proteínas, a globina alfa e a globina beta. Imagina que esse daqui, gente, é o gene da beta-globina. Dá para analisar aqui que eu tenho alguns códons aqui ao longo do gene. Eu coloquei aqui os códons mais importantes. Aqui eu tenho o primeiro códon, que é chamado códon START. Aqui eu tenho o sétimo códon, que é onde vai ocorrer a mutação da anemia falciforme. E aqui eu tenho o último códon, que é o códon STOP, que finaliza a síntese proteica. Se você não lembra dessa aula sobre síntese proteica, sobre código genético, corre lá no meu canal do YouTube, que tem uma aula só sobre isso, gente, para você aprender tudo direitinho e conseguir uma base boa para poder entender essa aula, valeu? Nesse caso aqui, gente, vamos imaginar que ocorreu a ativação do gene, ele foi transcrito e produziu um RNA mensageiro. Lembra, gente, que a transcrição ocorre pelo pareamento. Por exemplo, timina, que é da cadeia do DNA que vai ser referencial, vai se combinar, vai parear com adenina. Adenina com uracila, citosina com guanina. Beleza? Lembra disso, nunca esqueça isso. C com G, T com A. No caso do RNA, como não tem T, no lugar do T fica O, por exemplo. Seria A com T, né? Só que não tem T, vai ficar aqui, O. Resultado, dessa forma a gente conseguiu aqui o RNA mensageiro, esse daqui seria o primeiro códon, aqui seria o sétimo códon, que é o que nos interessa, e aqui seria o último códon. Quando ocorrer a tradução nos ribossomos, vai gerar uma cadeia de aminoácidos, ou seja, uma proteína, que vai ser, na verdade, a beta-globina. Bom, só que essa cadeia de aminoácidos vai ter sempre aqui no primeiro aminoácido, o aminoácido metionina. Nesse caso aqui, olha, vão ter alguns aminoácidos. No sétimo vai ser o ácido glutâmico, cuja abreviação é GLU, é o ácido glutâmico. E aqui está mostrando que a cadeia de aminoácidos prossegue até chegar no último códon, que não representa aminoácidos, e finaliza a síntese dessa proteína. Imagine agora que ocorreu uma mutação, e essa mutação alterou exatamente a segundo par de bases, ó, gente, ó, o segundo par de bases do sétimo códon. Nesse caso, vai ter uma substituição do par AT pelo par TA. Então, esse códon que era CTT, agora vai ser CAT. Esse códon CAT, quando ocorrer a transcrição, vai resultar num códon do RNA mensageiro diferente,
Por exemplo, aqui, ó, aqui não mudou. A ou G é sempre o primeiro códon. O sétimo códon, que era GAA no RNA mensageiro, ficou GUA. Resultado, esse códon aqui, gente, vai representar agora outro aminoácido. E qual é o aminoácido, Barrinho? É o aminoácido valina. Então, observe, gente, que não vai alterar o primeiro, o segundo, o terceiro, não vai alterar o décimo, vai alterar o sétimo aminoácido da cadeia. Beleza? Agora, cuidado, porque algumas provas de vestibular podem dizer que é o sexto, sem problemas. Por quê? Porque se ele disser que é o sétimo, ele está considerando aqui o códon start. Se ele disser que é o sexto aminoácido, é porque ele presumiu que o códon start não é sempre o mesmo, então não deve ser levado em consideração. Então, nas provas e nos livros, podem vir sexto códon ou sétimo códon. Tanto faz, beleza? Bom, nesse caso aqui, gente, dá para ver que houve apenas uma alteração em um aminoácido da proteína. É suficiente para alterar as hemácias e alterar o transporte de oxigênio no corpo. E aí eu coloquei aqui, gente, 3 considerações importantes que caem em provas. E a primeira delas é você saber que a mutação ocorre no sétimo códon do gene da globina beta e não da globina alfa. Agora lembre, pode ser sétimo códon ou sexto códon. A segunda consideração é que esse códon vai alterar o aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina. Mas, Barrinho, eu tenho que decorar todas essas informações? Gente, para o Enem talvez não, mas para a Baiana, para o USP, Unicamp é importante sim, porque já caiu em edições anteriores, beleza? Então se liga que para os vestibulares mais concorridos de medicina, você tem que se preparar ao máximo para conseguir realizar o seu sonho, para conseguir a sua aprovação. E a terceira observação importante é que esse tipo de mutação que altera o aminoácido da proteína, alterando a proteína, a gente vai chamar de mutação do tipo missense. Ou seja, é uma mutação que ocorre a perda do sentido. Ocorrer a perda do sentido quer dizer que o aminoácido que era representado antes da mutação vai ser alterado após a mutação. Valeu, galerinha? Se liga aí, hein? Chegou a hora daquele print faceiro, hein? E por fim, galerinha, eu vou mostrar a relação que existe entre a anemia falciforme e a malária. Lembra que a malária é uma moléstia que afeta as regiões de clima tropical, ou seja, regiões de floresta tropical quente e úmida. Por exemplo, a floresta amazônica aqui no Brasil. A malária, gente, não esquece que é causada por um protozoário chamado de Plasmodium. É o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. Esse plasmódio é transmitido por um vetor, que é um mosquito, o Anopheles. Quando o mosquito pica uma pessoa contaminada, ela se contamina com a fêmea, né, porque é a fêmea do mosquito que chupa o sangue, que é hematófaga. Ela se contamina com o plasmódio e transfere o plasmódio para uma pessoa saudável. Então, ó, existe vetorização. Ela funciona como um vetor. A fêmea do mosquito Anopheles. Nesse caso, gente, o plasmódio dentro do corpo da pessoa passa por um estágio onde ele invade as hemácias e se alimenta das hemoglobinas. Com as hemácias falcêmicas, o plasmódio não consegue entrar e os que conseguem entrar não conseguem digerir a hemoglobina que está polimerizada. Resultado, o plasmódio não consegue entrar nas hemácias, não consegue digerir as hemoglobinas e aí a pessoa desenvolve uma malária branda e aí não morre de malária. Então, qual que é a situação que envolve anemia falciforme em regiões malarígenas? Bom, vamos lembrar dos genótipos. Existem 3 genótipos possíveis. O indivíduo homozigoto normal, que é o HBN-HBN. Essa pessoa em zona de malária pode morrer da malária. Porque lembra que a malária tem as febres periódicas, febre alta mata, a malária causa anemia severa, que pode levar a pessoa a óbito. Então, anualmente, milhares de pessoas morrem em regiões malarígenas. Morre de quê, Barninho? Da malária. Bom, o HBS-HBS é uma condição também letal, porque o HBS-HBS a pessoa vai ter uma anemia falciforme severa e isso pode causar encilhamento das hemácias e levar à obstrução do sangue, à embolia e à falência de órgãos. Beleza, gente? Então pode levar à morte também. Agora, em situação de malária, quando a pessoa tem o traço falcêmico, ela tem um gene normal, mas tem um gene para anemia falciforme, ela não morre de anemia e não morre de malária. Então ela vai ser resistente à malária, porque se pegar a malária, vai pegar uma malária branda, uma forma branda da doença, e não morre de anemia porque não manifesta uma anemia severa. Beleza, gente? Então seria a melhor opção em zona malarígena ter o gene do HBS, ser portador, ser heterozigoto. Bom, só que o vestibular quer saber qual que é o tipo de seleção
o tipo de seleção natural em relação ao gene da anemia falciforme em zona de malária. Essa primeira situação aqui, gente, eu vou mostrar em um local onde não tem malária. Então vamos considerar que agora eu vou mostrar esse gráfico, o gráfico da seleção, em local sem malária, beleza? Em local onde não há malária, há uma tendência de morte das pessoas que têm anemia, mas há uma tendência de seleção por parte das pessoas que não têm anemia. Tanto as pessoas normais quanto as pessoas que têm um traço falcêmico. Então, nesse caso aqui, gente, em locais onde não tem malária, está ocorrendo uma seleção, ó, direcionando para um dos extremos. Ou seja, direcionando para um dos fenótipos extremos. Por quê? Porque a pressão seletiva está nesse indivíduo, está nesse genótipo. Enquanto que a seleção está no outro genótipo extremo. A gente vai chamar isso de seleção direcional. Beleza, gente? Não esquece isso. Agora, quando se trata de zonas malarígenas, e aí abre o olho, gente, aqui eu tenho ó, no mapa as zonas, as principais zonas malarígenas, que são zonas próximas da linha do Equador. São zonas que têm clima tropical, quente e úmido, florestas tropicais, beleza? Por que, Barninho? Porque lá a gente encontra o vetor, que é o mosquito anófeles. Aí você tem como exemplo aqui a floresta amazônica no Brasil, as florestas tropicais na África, as florestas tropicais asiáticas, beleza, gente? São zonas malarígenas. Nessas regiões, o que vai acontecer? A seleção deixa de ser direcional e passa a ser uma seleção estabilizadora. Por quê? Porque nessas regiões existe uma pressão em relação à anemia falciforme. O indivíduo anêmico ele vai ter prejuízo, porque ele vai ter uma anemia severa. Vai ter uma pressão nos indivíduos normais, porque nesse caso aqui a pressão não é da anemia, é da patologia, é da malária, é da parasitose, enquanto que a seleção ocorre nos indivíduos que são heterozigotos. A consequência disso é que vai ter um desvio na frequência gênica do alelo para anemia falciforme nessas regiões. Observe que o genótipo intermediário, o genótipo heterozigoto, é que está tendo uma maior incidência, está tendo um desvio para esse genótipo. Esse desvio na frequência gênica para o fenótipo intermediário, a gente vai chamar de seleção estabilizadora. Não esquece isso. Valeu, galerinha? Chegou a hora daquele print faceiro, hein, galerinha? Pois é, meu povo, ó, essa aula foi só o filé para você que vai fazer medicina, hein? Então aproveita, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera da Bio e vem com o Barninho. Valeu, galerinha, um beijo! Acabou, galerinha! E essa aula, velho, é só o filé sobre anemia falciforme. Então, ó, valoriza aí, deixa um like, compartilha com a galera da biologia, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Valeu? Um beijo de Barninho e até a próxima!